paz do Senhor, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu já vou colocar aqui o corte que você entrou para assistir. Apenas quero antes pedir para você a sua ajuda mais uma vez, deixando seu like, deixando um comentário e compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos e grupos do WhatsApp e Telegram, porque isso vai ajudar por demais o nosso canal, tá bom? Desde já fica meu muito obrigado e vamos ao vídeo. Comentário do pastor Kleber Lucas sobre o louvor Alvo Mais Que a Neve. Eu quero dizer que isso não deve ter sido uma coisa que ele soltou propriamente. O que aconteceu? Ele pegou essa letra e falou que ela era... Ele Ela era disse racista. que essa letra tinha vamos dizer assim, um viés de racismo. Foi um erro, Como se um ser erro que ele alvo fosse cometeu. do bem e não ser alvo fosse do mal. Não, como se ele falou o seguinte, ó, quer dizer que então se eu aceitar Jesus eu vou ficar branco na minha alma. Não tem nada a ver, porque aí eu mostrei que esse texto, na verdade, é bíblico. Ah, é? Essa metáfora. Está tanto no Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, né, por ter adulterado com Betseba e tal, quanto em Isaías 1,18. Eu vou até ler aqui para vocês Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, escarlata é vermelho, tá? É. Você assistiu aquele filme, a Letra Escarlate, Era uma letra vermelha para mulher adulta. Lindo aquele Isso. filme, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, na verdade, a metáfora de o alvo mais que a neve é uma metáfora em que Deus diz assim, olha, vamos pegar a questão do carmesim. Era uma tinta vermelha que tingia a lã branca. Então, Deus está dizendo assim, do mesmo jeito que o carmesim tinge a lã branca, o pecado, ele mancha a pureza da pessoa. Então, não tem absolutamente nada a ver com a questão branco e negros. Agora, eu até não tenho certeza, não conversei com ele, se ele tinha consciência de que este texto estava na Bíblia, tá? A segunda questão que eu quero colocar aqui é que não dá para você não discutir a questão do racismo. Já é um outro assunto, né? Então, assim, eu tenho até um pastor na nossa igreja, que ele é cantor, é um baita de um cantor, e ele é negro. Ele diz assim, é uma pena que ele tenha colocado dessa forma, porque a gente deixa de discutir de maneira séria a questão do racismo. Banaliza, então, né? Quem sou eu para julgar o Kleber, as coisas pelas quais ele está passando nessa questão? Assim como muitos negros passaram por muitas coisas. Essa pessoa que eu conheço, ele disse que um dia ele estava vindo para ensaiar na igreja e ligou dizendo, ó, vou ter que chegar tarde. Ele passou no pedágio, a polícia parou, fez ele tirar toda a roupa. Você não vê fazendo isso com branco. Isso é racismo. Então existe racismo. É Claro. claro Isso que de existe fato racismo. é racismo. Então, a igreja, às vezes, deixa de discutir essa questão. E muitos dos nossos irmãos passam por isso. Eu tenho um grande amigo, né? O Joel, provavelmente ele vai assistir, ele tem 3 filhos. E, na verdade, 4 filhos. Os 2 primeiros são adotados. E um deles é negro. E ele falou para mim, muitas vezes eu tinha que me segurar para não sair na mão. Quando eu ia, por exemplo, numa loja, uma loja chique, os vendedores vinham atender meus filhos brancos e não atendiam o meu filho negro. Fazia diferença. Uma vez, eles estavam numa praia e uma mulher chegou assim, falou assim, seu filho é adotado? Perguntando para ela, né? Porque era claro, eles são brancos e o menino é negro. Ela falou assim, não, é que eu tenho um filho com cada homem. Falou só de raiva. De raiva. É. Por quê? Porque ela falou, ó, é odiento. É horrível. Então, só alguém que tem uma experiência assim vai sentir na dor, vai sentir na pele o que é o racismo. Sim. Então, eu acredito... E a mesma coisa vale para a homossexualidade. Para qualquer coisa, para o mesma feminismo, coisa para vale todas para o essas machismo, áreas as que mulheres a que igreja sofrem nunca machismo. falava sobre o assunto. Então, assim, eu jamais vou julgar o coração do Kleber, não vou, até porque
Eu sempre gostei dele, admirei, amava as músicas dele, amo as músicas dele. Gostaria de um dia poder conversar com ele para dizer, olha, Kleber, esse tema, e ele é um cara culto, inteligente, tem mestrado, doutorado, certamente ele está ouvindo gente muito que está questionando isso do ponto de vista mais intelectual, mais erudito. Tá vendo o amor? Talvez Você tá ele vendo o amor esteja escorrendo? expondo Tá vendo esse amor o que ele escorrendo? passou na vida dele, com certeza deve ter passado. Agora, a colocação dele foi errada. E depois eu vi até o Leonardo Gonçalves, que também é um outro cantor espetacular, dizendo, olha, realmente o texto é bíblico, a metáfora que Deus usou não tem nada a ver com branco e negros, mas isso não quer dizer que essa música não tenha sido feita num tempo em que havia de fato esse viés escravocrata muito grande. E aí depois eu vi alguém citando, eu pessoalmente não verifiquei, mas que o compositor dessa música, desse hino, na verdade ele lutou na época da guerra americana, né, pela libertação dos escravos, a guerra de secessão, né, do norte contra o sul, e ele era a favor do Lincoln, então portanto a favor da libertação da escravidão nos Estados Unidos. O que eu acho é o seguinte, eu não vou julgar o coração, o que eu acho é que o comentário foi muito ruim. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E essa é uma metáfora que Deus usou. Então, se Deus usou essa metáfora, quem sou eu para dizer que está errado? Sim. Ou que tem algum viés? Gente, quem criou o branco, o negro, o índio, foi Deus. Deus criou todas as raças, então não tem melhor do que... Deus jamais usaria uma metáfora dessa para dizer que um é pior que o outro. Porque todos são criados por Deus. Essa multiforme sabedoria de Deus é que fez essa beleza, né, dessa diversidade, que é a coisa mais linda. Então eu acho que a igreja ela precisa discutir questões importantes como racismo, como homossexualidade, como o feminismo, né, como o preconceito com as mulheres que também sofrem, né, são perseguidas, e não dá simplesmente porque você tem um viés mais conservador. Eu quero deixar bem claro, tá? Sou conservador. Só que eu acho, Vilela, que tem bandeiras que não é da esquerda, que não são da esquerda, são de Jesus. Também acho. Jesus foi o primeiro a valorizar a mulher. Sim. Quando ele se mostrou ressurreto, ele não se mostrou para um homem. A mulher naquele tempo tinha metade do valor do testemunho de um homem. Então, vale menos que um cachorro. entendeu? Ele não ia se mostrar para uma mulher, ele se mostrar para um homem, porque ninguém ia acreditar numa mulher. Mas ele se mostrou para a mulher. Jesus sempre lutou pelos desvalidos, sempre lutou pelos oprimidos. Então, de novo, eu não concordei com o que o Kleber falou, eu achei que ele foi infeliz, principalmente porque ele estava falando para o Caetano, que é uma pessoa que não conhece a Bíblia e comprou essa narrativa. Então, a oportunidade dele falar de Cristo para o Caetano, E o mau exemplo. ele mais afastou o Caetano da... Mau exemplo. Por quê? Porque o Caetano acreditou naquilo que ele falou. Agora, eu não vou julgar o coração dele, eu não sou Deus para isso. Perfeito. É o amor, você percebe, né? O amor É. escorre dele, né? Incrível esse amor. É um pastor, cheio do amor de Deus. Acho lindo. Mas eu, particularmente, acho que na minha percepção, há sinais, na minha visão, de apostasia. E eu que é acho. apostasia? Apostasia, esfriamento, Ah. abandono Não, apostasia da fé. é ruptura. Ruptura. com a fé. Vai, mas começa de sutil às vezes. Um abandono, um esfriamento. Não, vai pode- havendo um não, eu não- desligamento da verdade. É claro que já, Né? já existem esses sinais. Até porque. Mas isso não significa que ele tenha apostatado. Beleza, isso não significa. Mas pra mim, como eu disse, me parecem sinais. Porque eu já vi gente na Por quê? internet dizendo, já apostatou, Por que já pra perdeu mim a me salvação. parecem sinais? Por que pra mim me parecem sinais? Porque já há muitos anos que eu penso assim, de qualquer pessoa, não é desse, daquele outro, é de qualquer ser humano que é cristão. Uma pessoa que casou, casamento é a coisa mais séria que existe depois de aceitar Jesus. A Bíblia começa o casamento de Adão e Eva, termina o casamento de Cristo e da sua igreja. É a maior decisão da nossa vida depois de aceitar Jesus. Você vai fazer 39 anos de casado. Você é um exemplo pra mim.
É uma pessoa que eu olho, eu quero que você bote a mão na minha cabeça para orar, porque eu respeito você, porque a sua maior decisão, você representa, o noivo representa Cristo, a noiva representa a igreja, é uma coisa muito séria o casamento. Qualquer pessoa, que no caso dessa pessoa que nós estamos falando, se encaixa, que casou 4 vezes depois de ser crente e pastor, você me desculpa, tem algum problema na vida dessa pessoa. Porque se errar uma vez, no tempo da sua ignorância, a gente até entende, foi infeliz. Se errar a segunda já, se teve uma segunda chance, você não pode errar 4 vezes, tem alguma coisa muito errada na vida dessa pessoa. Isso pra mim não é julgamento, é um fato. A pessoa se divorciou e se casou 4 vezes. É fato, eu não tô julgando. Eu, particularmente, tenho o meu ponto de vista. Eu acho que tem alguma coisa muito errada. Eu acho que essa pessoa precisa buscar a Deus urgentemente. Procura o pastor Lamartine, que te ama, que tem esse amor todo. Não, a gente nem se conhece tanto Não assim. me procura não, tá? Nós temos um grande amigo em comum, mas isso. eu sempre admirei ele não só como, eu não admiro, como não. ministro, como músico. Não admiro em nada. Procura o pastor Lamartine, procura outras pessoas que aí te amam. Eu não procuro não. Por favor, porque se não procurar, o pau vai quebrar, tá? Não me procura não. Mas eu te digo, você precisa ver alguma coisa na sua vida, tá muito errado aí. Porque não é normal isso. A maior decisão da vida de um homem. Jesus vai casar com a sua noiva, que é a igreja. Como é que um homem quebra 4 vezes a aliança? Jurada no altar de Deus, sabendo teologia, sendo cursado teologia, tendo título de pastor. Desculpa, não quero te julgar, não. É fato. É um fato constatado. Aconteceu isso na sua vida. Você precisa rever sua vida. Tem alguma coisa muito errada na sua vida. Procura ajuda, cara. Porque eu não sou quem eu sou sozinha. Eu tive liderança, eu tive pastores a quem eu me submeti. Por 6 anos eu fiquei sentada num banco, não pude subir no altar para aprender, para ser humilde. Vai, volta pro banco. Aprende. Vai ouvir quem te ama, quem é líder. Procura esse outro líder, esse outro pastor aí que ama você. Mas, pelo amor de Deus, para de seguir desse caminho que você tá, que esse caminho é morte, destruição e inferno. Acorda antes que chegue a hora, porque se chegar a hora não dá mais tempo. Acorda, meu filho, pelo amor que você tem a Deus. Essa é a minha palavra, não quero me meter nesse assunto, mas eu não aguento. Tá fervendo aqui no meu coração. Embora não tenha essa veemência da Sara, eu tenho uma grande preocupação. Porque o caminho do abandono é o caminho da relativização. E qual é para mim a base de tudo? É a Bíblia. Amém. E hoje existe um viés por parte de alguns pastores de questionar abertamente a Bíblia. Sim, eu já ouvi. E para que ela seja adaptada a esse novo tempo, tenha uma releitura da Bíblia. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Para mim, quando eu deparo alguma coisa da Bíblia que eu não estou vivendo, o que eu digo para Deus é: Senhor, ela é a verdade, ela está certa, eu estou errado.